Alô, meus amigos e minhas amigas, estamos juntos mais uma vez em mais um pós-jogo com vocês. Está entrando no ar o nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. E a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, também compartilhando os nossos vídeos e deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho, também acompanhando pelas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor, e também acompanhando a nossa programação também pelo YouTube, todas as terças e quintas, sempre às 18 horas, e também acompanhando a nossa programação também do Conversa de Torcedor, aos sábados, sempre a partir das 11 da manhã, pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo site radioNSC.com, também pela Rádiosnet, e também não esquecendo de acompanhar a nossa Dial 98.7 FM com vocês. Tá certo, pessoal? Estamos juntos novamente para a gente falar de futebol, para a gente falar de tudo que aconteceu e falando sobre o jogo do Fluminense, né, pessoal? O Fluminense que derrotou contra a equipe do time do Bragantino, 5 jogos sem vencer, um alívio total para o torcedor do Fluminense, que estava meio preocupado com o Fluminense depois da eliminação do time na Copa do Brasil. Então, falando aqui do jogo, pessoal, o time do Fluminense, voltando aí os jogos depois da eliminação da Copa do Brasil, né, e que aconteceu, mas a equipe do time do Fluminense foi o mesmo, né, que jogou, né, lógico, em que no primeiro tempo, meus amigos, no primeiro tempo, que a gente tá vendo aqui, na primeira etapa do jogo, o time do Fluminense foi superior, foi muito superior à equipe do time do Bragantino na primeira etapa, e que a gente vamos falar sobre isso. Porque a equipe do Fluminense, né, a equipe do Fluminense, ou melhor dizendo, o time do Fluminense foi superior na partida do primeiro tempo, o Bragantino começou bem, né, impondo uma intensidade forte, né, e que também induzindo ao Fluminense ao erro, né, pelo lado esquerdo, de jogadas, né, do Vitinho, no lado de ataque. Por exemplo, aos 7 minutos de jogo, teve uma jogada aí, que fez uma jogada ensaiada com o Elinho na jogada, que recebeu na ponta, né, e recuou para o Vitinho, e o atacante soltou uma pancada de fora da área e o Fábio se atirou para jogar para escanteio, que é um dos lances que o Vitinho teve. E também de outro detalhe também, o Bragantino, o time, no primeiro tempo ainda, no início da primeira etapa, um jogo que foi muito começou amarrado no primeiro tempo, finalmente, né? Com as equipes estudando, né? Mas sem agredir. O Bragantino mantinha a posse de bola no campo de ataque, e o Fluminense recuou. E aí teve uma jogada também, antes da jogada do Vitinho, também teve a jogada do Lucas Evangelista, né? O Lucas Evangelista que o Vitinho, com a participação do Vitinho, né, lançou a bola rasteira na área do Fluminense, e Sacha pisa e Lucas Evangelista chutou para o gol, mas a defesa bloqueou, né? Então, um outro detalhe também, na equipe do Bragantino, que continua tendo os ataques, né? Nos ataques com o Capixaba, que cruzou na área do Fluminense, a bola desvia em Samuel Xavier e vai à direção ao gol de Fábio, e que faz a diferença sem sustos. Então, a equipe do time do Bragantino tendo a maior intensidade da partida, também mais uma lance aos 11 com o Vitinho, né, que também pelo lado pelo lado esquerdo de ataque, que levava sempre melhor em jogadas, em boa parte das jogadas, criando perigo e finalizações de longe, né? Também, por exemplo, aqui, também aos 11 minutos, além dos 7 que ele meteu o chute na intermediária, no chute que teve aí, também mais um chute, né? Recebeu na entrada da área do Fluminense, né? Avançou e chutou de esquerda para fora, né? De chances de gol, inclusive. O Fluminense tenta conduzir mais no jogo, né, para tentar se recuperar, mas a equipe do time do Bragantino teve a melhoria da partida, né?
e só, né, teve, né, dos ataques também com os desarmes do Guga, nos ataques com o Sacha numa tabela com o Vitinho, e outro, e também com o Elinho, né, que infelizmente teve uma lesão, né, que perdeu o Elinho no primeiro tempo, o time do Bragantino, por conta de uma lesão, e o Mosqueira acabou entrando no lugar dele no primeiro tempo, né? E mais uma vez a equipe do time do, do Bragantino, né, tentando resolver, né, no chute de fora da área, que é uma preocupação muito grande, com Eric Ramírez também, né, teve esse chute fora da área após o escanteio do Vitinho, né, e a defesa tirou, o Ramírez recebeu livre e soltou uma bomba de primeira que obrigou o Fábio a fazer grande defesa, e a bola é levantada novamente na área, mas o Matheus Fernandes cabeceou sem força, né, e é uma chance de perigo, né, na equipe do Bragantino, né, que também teve e que o Vitinho, que teve também que o Vitinho invadiu na área do Fluminense, driblou o Nino e caiu pedindo pênalti, mas o juiz mandou seguir, né? E aí, a equipe do time do Fluminense tentando se ajustar do setor de meio de campo também, de posicionamentos, e tendo nos contra-ataques do Fluminense, que aos 26 minutos, o Fluminense conseguiu ter de um contra-ataque, né, em arrancada do Arias aos 26 minutos, né? E que deixou o Ganso na boa para marcar o gol, para marcar um golaço, né? Que com um chute forte, né? Abrindo o marcador aos 26 minutos da primeira etapa, né? E aí, e que também teve mais uma chegada depois do gol do Fluminense, né? Que o André tentou passar para o Ganso, deu no lado esquerdo, mas no meio do caminho o Cano tenta chutar para o gol, mas a batida saiu errado, né? Saiu, melhor dizendo, quebrado, né? Melhor dizendo. E o Elinho, né, que teve uma lesão, né? Sentiu a lesão, né? Recebeu na entrada da área do Fluminense, na intermediária, arriscou no chute de longe, mas a bola foi para fora e na hora ele sentiu dores na perna esquerda e ficou caído na hora. O atendimento médico chegou e aí acabou sendo substituído pelo Mosqueira na partida, né? E tendo as recuperações, né? Também com o Cano também que, que recebeu a bola atrás no meio do campo e tentou fazer um golaço, né? Em direção ao gol do Creito, mas o Creito estava bem atento, né? E na cobrança de escanteio, né? Que não demorou muito, né? Não demorou muito aos 33, com o gol do Felipe Melo, que chegou ao segundo gol em cobrança de escanteio, né? Cobrada pelo Ganso, que teve a bola na trave de Lima, completada pelo Felipe Melo, e também aí que a equipe do time do Fluminense tendo esse domínio na partida, né? Tendo um domínio na partida, né? Que com certeza tendo um controle da situação, né? Com certeza que a equipe do time do Bragantino sentiu os gols, né? Tentou conseguir aí com o Sacha, tentando se atirar em velocidade em direção ao gol do Fluminense, mas a bola deixou correr, né, com o Felipe Melo, né, isola o perigo para frente, também tendo na bronca também que o Felipe Melo tendo uma bronca também com o Felipe Melo com o Capixaba, né, que ficou caído no chão, e o árbitro marcou falta na sequência, o jogador do Bragantino chutou a bola raspando no tricolor e ficou indignado, né? Ficou indignado, né? Que partiu para cima do adversário, né? E no final da primeira etapa, o time do Bragantino tentou, né, de algumas jogadas de contra-ataque, o Fluminense também tentando as jogadas aí de linha de fundo para tentar chegar ao gol. Por exemplo, do Samuel Xavier que tabelou com o Lima, que foi a linha de fundo, o lateral tentou encontrar o Cano na área, mas a bola sai demais e o Creito ficou com ela, né? Mas antes, aos 40 minutos, temos aí o Arias também, que avançou pela ponta direita, cruza com perigo para a área do time do Bragantino, mas a defesa cortou para escanteio e na cobrança o Ganso de uma jogada ensaiada, mas a defesa do Bragantino antecipou-se para ficar com a bola e o Bragantino tentou fazer nas jogadas, né, de perigo, né? Por exemplo, no contra-ataque o Mosqueira carregou, né? Carregou na intermediária, chutou forte, mas a bola desviou antes, né? Colocando para escanteio.
e a bola cruzada na área do Fluminense. Depois do escanteio, o Felipe Melo botou de novo para escanteio. E aí, tendo aí na cobrança, o Vitinho, aos 45 minutos, levantou a bola na área do Fluminense. O Nilo corta, a bola sobra, a bola vai para o alto, o Capixaba livre, fica com a sobra e arrisca de bicicleta, mas a bola sai totalmente sem direção. Então a equipe do time do Bragantino sentiu os gols, inclusive, né? Também o Fluminense teve mais oportunidades com o Cano, né? Que ganhou na corrida aos 47, no finalzinho do primeiro tempo. Primeiro com o Cano, né? O Arias ganha na corrida com o Luan Patrick. Avança sozinho na direção na área do time do Bragantino, mas em vez de finalizar, tocou para o Cano, livre, sem marcação, e chutou em cima do goleiro, o Creiton, né, para fazer uma grande defesa, mas estava marcado impedimento. E outro detalhe também do Lima, que intercepta um passe do Bragantino e arranca em direção à área e chuta de esquerda, e o goleiro Creiton fazendo uma grande defesa. Uma boa chance que teve a equipe do time do Fluminense. Então, a equipe do time do Bragantino teve substituições na partida, né? Inclusive teve algumas substituições no jogo. Teve aí a saída do jogador, o Matheus Fernandes, e colocou o Borbas para o ataque, e trocando o zagueiro por outro, né? O Eduardo Santos entrou para a saída do Luan Patrick. E a equipe do time do Bragantino voltou no segundo tempo com modificações, lógico, e impôs o ritmo de jogo, né? Impôs o ritmo da partida, né? Impôs o seu ritmo de partida, inclusive, né? Com o ritmo forte, né? No jogo do Fluminense, e que a equipe tricolor não conseguia equilibrar. Não conseguia equilibrar nas ações, né? Que não conseguia, dentro dos equilíbrios na partida que aconteceu. Tivemos aí, falando sobre isso, dos primeiros minutos do segundo tempo, a equipe do time a equipe do time do Fluminense tentou chegar um pouquinho mais para conseguir estar no jogo, mas o time do Bragantino, repito, com as substituições que fez, teve uma situação de pôs o ritmo forte no jogo, né? E principalmente o que acontece, né? Que o time do Bragantino teve aí dos lances aí, inclusive, do time, por exemplo, do time do Bragantino, em que avançou pela direita, Mosqueira cruzou com veneno, mas o Felipe Melo tirou para escanteio, que o Evangelista cobrou na área, mas a defesa afastou, né? E o time do Bragantino teve uma falta que foi com muito perigo, né? De muito perigo, né? Inclusive, né? A bola sobe, passa acima do travessão, né? Bateu forte, né? O Evangelista. E aos 18, né? O time ou melhor dizendo, aos 8 minutos do segundo tempo, de muita pressão, né? Dos meus 10 minutos de partida, de muita pressão do Bragantino para tentar diminuir a vantagem, e foi gol do time do Bragantino, né? Diga-se passagem, o Bragantino fez o gol com o Thiago Borbas, né? Que recebeu na entrada da área do tricolor e surpreendeu a defesa com um chute forte. O Fábio nem sequer pulou na bola, né? E principalmente aí que o time do Bragantino voltou no segundo tempo, em que a equipe a equipe do time do Fluminense deu alguma resposta, né? Dando a velocidade com o Arias aos 10, que abriu para o Samuel Xavier e vai à linha de fundo, à direita, mas o lateral cruzou nas mãos do goleiro. E a equipe do time do Bragantino continuou pressionando diante do Fluminense abaixo fisicamente, né? Todo o jogo aí, o time do Pedro Caixinha, né, continua tendo os ataques, né? Por exemplo, aqui com o Vitinho, que arrancou em direção à área do Fluminense, passa para o Sacha, mas o Felipe Melo antecipou para afastar. Também aí do time do Fluminense tentando conseguir algumas jogadas, por exemplo, do Fluminense, que teve aí as jogadas, fez uma bonita troca de passes aos 14, de passes curtos para se aproximar na área do Bragantino, mas o Arias erra o passe decisivo para o Cano e se projeta na área, né? E tendo aí o time do time do Bragantino, tendo de alguns
de alguns ataques de pressão do time do Bragantino, com o Mosquera avançando pela ponta, pela ponta, avançou pela ponta, toca para o Sacha, na entrada na área, o atacante chuta forte e a bola para na defesa. E aí, teve de lampejo de chances de gol, por exemplo, com o Martinelli e com o Arias. Com o Martinelli aos 18, com o Martinelli dando um chapéu real, né, na área do Bragantino, tenta passar pelo Cano, mas a defesa se antecipou para evitar, que era um lance aí do lance do Martinelli, e também com o Guga passando em profundidade para o Arias na entrada da área do lance na área do Bragantino, mas o colombiano bate cruzado à esquerda do goleiro Creiton, e de outra chance, né, do time de chance boa para o Fluminense, em que o Nino dá um belo passe, bela arrancada desde a defesa e levando a bola para o Nino, para o Lima na ponta direita. O meia cruza pelo meio, para o meio de campo, né? E o Cano, né, deixa a bola passar e correr ao dominar, né? E a defesa cortou. E a equipe do Fluminense errando passes, principalmente nas tomadas de decisões também, que também é uma coisa meio decisiva. E aí o time do Fluminense colocou o Lelê no lugar do Ganso. O detalhe o Fernando Diniz colocou o Lelê no lugar de Ganso aos 29, ou mesmo aos 23 na segunda etapa, que a partir daí ganhou esse equilíbrio, né? E também o time do Bragantino teve com as entradas do jogador Jadson Silva no lugar do Eric Ramírez e o Guilherme Lopes no lugar do Capixaba. Então, da partir daí que o time do Fluminense começou a ter esse equilíbrio na partida, né? Que teve aí dos lances também, dos lados também, uns dois lances do time da equipe do time do Bragantino, em que também o Sacha meteu uma acabadinha pro Vitinho na área do Fluminense, mas a defesa se antecipou para escanteio. E outro do Bragantino aos 29, com um trabalho com um trabalho em posse de bola na frente da área na frente da área do Fluminense. O Vitinho recebeu a bola e arrisca de fora da área, mas a bola passa por cima do travessão. E o Fluminense tentando equilibrar. E o Lelê teve a oportunidade dele aos 30 do lance em direção na área do Bragantino, com liberdade, limpa o marcador e bate cruzado, mas o Creiton defende com o pé e manda para de forma defende com o pé a moda futsal, né? Ele não mandou para escanteio, que ele evitou com o pé a moda a moda futsal, né? A moda do futsal, inclusive, né? Do futebol salão, né? E o Fluminense trabalhando a bola no meio de campo, procurando espaços, né? E o time o Fluminense pressiona, tentando pressionar, né? Com o lance do Nino, que fez um bom cruzamento aos 32 minutos, para o Guga nas costas da defesa, o lateral cruza para a área, mas a defesa corta. Aí teve a substituição do Manuel no lugar do Felipe Melo, né? Na partida, né? Porque os cariocas finalmente conseguiram um equilíbrio na partida, tentando conseguir se defender melhor, do modo que o Bragantino, que levou muita dificuldade para infiltrar na jogada, né? Para tentar infiltrar nas jogadas, né? Tem aqui os exemplos aqui com o Samuel Xavier, que recebeu na intermediária do Bragantino sem marcação e arriscou, né, com um chute forte que passa raspando o travessão aos 33. Inclusive que teve outros lances também que levaram muito perigo, que levaram bastante perigo para a meta do goleiro Creiton, né, na equipe do time do Fluminense, com o André, que encontra o Lelê em boas condições, mas a defesa aí tirou, né, com a bola no lado direito de ataque, né, o André encontrou o Lelê no lado direito de ataque, o jogador cruzou para o Cano no meio de campo, no meio da área, mas colocou para escanteio a equipe do time do Bragantino. E aí, também na cobrança de escanteio, logo depois do lance, o Bragantino afastou a bola, mas o Samuel Xavier ficou com um rebote, mas o chute saiu para fora. Sem direção, mandou para fora, sem jeito.
Jogo muito brigado no segundo tempo, né? Nessa altura, na altura no final da partida, né? Com muitos erros de passes, faltas dos dois lados, o cansaço, cansaço das duas equipes, né? E, e a equipe do time do Fluminense tentando desacelerar na partida, no final da partida, para tentar colocar mais a bola no chão e não ter que não tem esse mesmo ímpeto que do início do segundo tempo para tentar atacar, principalmente por isso, né? Já que o Bragantino tenta se impor mais em velocidade para surpreender a defesa do Fluminense. Então, a equipe do time não tem esse mesmo ímpeto no primeiro tempo, porque no primeiro tempo teve num jogo dele conseguindo o bom resultado, né? Colocando passos, conseguindo, né? Assim, depois daquilo que o time a equipe do time do Fluminense que teve o gol do primeiro tempo, depois do gol do Ganso do primeiro tempo, aí teve essa mudança de ares que o Fluminense conseguiu esse resultado tentando conseguir, né, fazer o teu jogo e controlando a partida. Mas só que no final da partida teve dificuldades. Aí teve as substituições do Lima, organizando do Thiago Santos e do David Braz entraram pelas saídas do Nino e do Lima. E aí o que acontece? O jogo muito amarrado, jogo amarrado no final da partida, o Bragantino não consegue se filtrar, certo? Não conseguindo se filtrar na defesa do Fluminense, investe nas jogadas, né, pelos lados, mas falta a contundência, né, na área. E no lance, com o Mosqueira, que lança a bola na área do Fluminense, a bola passa por todos e Sacha chega atrasado, mas não pega a bola, mas acerta nas costas do Samuel Xavier, que fica caído em alguns segundos, que ficou caído, né? Também o Evangelista recebeu na entrada na pequena área do Fluminense, mas erra o domínio e cede a bola para o Fábio. E tendo aí dos lances também do Fluminense, também né, na bola é lançada também do lado do Fluminense, lançada para o Nenê, mas o atacante não chegou. Aí teve esse toma lá da cara que aconteceu mais do Bragantino do que o Fluminense nesse final da partida, né? Que também teve esse troca de passes que quase prejudicou, porque o Fábio que tocando uma troca de passe na saída de bola, o Fábio se afasta da pequena área para tentar receber e quase joga contra o próprio gol ao passar para o Manuel. E aí o time do Fluminense também teve esses erros. Também o time do Bragantino teve a sua última cartada para empatar com o Mosqueira, né? Que recebeu na ponta direita, invadiu a área do Fluminense e solta uma bomba na rede pelo lado de fora. Então, teve aí no lance do Fluminense, também, lógico, no final da partida. Teve no lance do final do jogo, né? Para tentar conseguir resolver na partida com o Guga, com o lateral esquerdo, né, improvisado, lateral direito improvisado na esquerda, o Guga, no final da partida que lança a bola para o Lelê, mas o Help afasta a área na área do Bragantino e depois o Eduardo, né, que do último lance na partida de perigo do time do Bragantino, teve aí a chance, lançar na área do Fluminense, mas o Fábio se antecipou para ficar com a bola e aí assim terminou o jogo no Maracanã. E aí, meus amigos, o Fluminense, no segundo tempo, teve o cansaço na segunda etapa. E que aí teve de uma forma que a gente tem que ver isso aí, de uma forma que tem que ser observada legal, porque, principalmente na partida, porque o time do Fluminense, falando assim, é na certeza que até acrescentar naquilo que até se espera o que está acontecendo, mas o time do Fluminense, de momento, o Bragantino começou bem na partida, mas o time do Fluminense, com os 2 gols, teve aí essa situação do Fluminense abaixar, o Bragantino abaixando a guarda, né, que sentindo o golpe dos 2 gols. Mas a equipe do Bragantino tentando se impor no jogo, né, até diminuiu a vantagem, o Fluminense tentando ter um equilíbrio com o Lelê nas jogadas de ataque. E aí, com esse perigo do time do Bragantino no final do jogo, que aconteceu, né? O equilíbrio da troca de passe,
51% para o Fluminense, 49% para a equipe do Bragantino, 10-12, ou melhor, 12-10 para o Bragantino, né, em faltas, em finalizações 15-12 para o Bragantino e no gol 4-3 para o Tricolor. Então, a equipe do Fluminense ter que mudar isso, né, porque a intensidade do Fluminense, assim, a troca de passos também, o estilo do Fernando Diniz também, que quase comprometeu a equipe por conta da intensidade do segundo tempo do time do Bragantino, que quase saiu com empate, né? Que a defesa do Fluminense também, com troca de passes, até o Fernando Diniz ficando maluco no banco de reservas, reclamando do time, que até também, para a gente situar, a equipe do Fluminense vinha errando passes, errando passes, né? Assim, que tá até quase comprometendo o negócio da equipe do time do Fluminense. Mas vamos ver que vai acontecer isso. Então, o jogo vai ser vai ser na quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o River Plate, na Argentina, no Estádio Monumental de Núñez. E vamos ver o que vai acontecer isso. Quem sabe que o Fluminense não vai ter não vai ter vida fácil para o Fluminense e que nós vamos observar melhor do que vai acontecer nesse jogo. Jogo que pode classificar o Tricolor para a sequência na Copa Libertadores da América nessa rodada, já nesse jogo contra o River Plate. Mas o River Plate tem tradição, né? Lógico, vamos ver o que vai acontecer isso e tomar cuidado que o Fluminense, tendo aí o time, né, principalmente com desfalques, que vai ser ainda de muita pressão, vamos ver o que vai acontecer isso aí no jogo de quarta-feira, agora a partir das 9h30 da noite. Gente, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Se inscreva, compartilhando nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais no nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, além também de nos acompanhar também pelo Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor, e ainda também acompanhando no Conversa de Torcedor Notícias, de terças e quintas-feiras, às 18 horas, e também o nosso Conversa de Torcedor ao vivo na rádio Nosso Senhor de Copacabana, às 11 da manhã de todo sábado, acompanhando pelas nossas redes sociais, né, no YouTube, transmitido pelo YouTube aqui do nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor, na DAIO 92.7 FM, também acompanhando pelo site radioNSC.com e também pela Radiosnet. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre e a todos vocês, né? Muito obrigado pelo seu carinho, valeu demais e até o nosso próximo vídeo aqui do nosso pós-jogo do Conversa de Torcedor aqui do nosso canal do YouTube. Falou, galera, fique com Deus e tchau, tchau!